Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Após o empate contra o Cuiabá, o técnico Jorginho balançou no cargo. Balançou, mas não caiu. O treinador segue no comando rubro-negro, pelo menos até o jogo do final de semana, o clássico contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E neste vídeo eu quero falar para vocês o que eu penso sobre essa manutenção do Jorginho. Avaliar um pouco o trabalho dele e comentar sobre essa decisão da diretoria do Atlético de mantê-lo no cargo. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao nosso canal, é uma satisfação tê-lo por aqui. Já deixei aquele like da confiança, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte deste projeto, ajude a reforçar esse projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Sentiu vontade, comente, se gostou da publicação, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma você fortalece uma mídia que é totalmente dedicada ao esporte, ao futebol do nosso estado. Quem nos ajuda muito nesta missão é a WR Softwares, sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares e restaurantes. Qualquer sistema nesta área que eu citei para você, a WR Softwares vai te atender e te atender muito bem. Fale com o Anderson pelo 99476-6373, WR Softwares, parceira do Futebol 62. Bom, o Jorginho não caiu, eu até imaginei que fosse cair, confesso que fui surpreendido com a manutenção dele no cargo. Por que eu imaginei? Pela entrevista que o Adson Batista, presidente do Atlético, concedeu após o empate contra o Cuiabá, onde ele falou que alguma coisa precisava ser mudada e mudada urgentemente, mas o Atlético não pode mais contratar. O Atlético já vem falando dessa reviravolta no Campeonato Brasileiro há algumas rodadas. O presidente destacou que é preciso elogiar os jogadores pela disposição. Então, onde é que daria para mexer? No treinador. Por isso que eu pensei que o Jorginho iria cair, mas acabou não caindo. Alguns fatores colaboraram para isso. Por exemplo, o Atlético não encontrar nomes interessantes no mercado para este momento. Isso acabou fortalecendo esta opção para o Atlético dar mais uma oportunidade ao Jorginho. O clássico de domingo, de sábado, aliás, se tornou decisivo para ele. Se não conseguir um bom resultado, a tendência é que ele vá se despedir do Atlético neste próximo final de semana. Eu preparei para vocês aqui alguns dados do Jorginho e depois eu quero falar dessa manutenção e o que é que eu penso a respeito deste tema. Vamos aqui conferir os dados. Estes aqui são os dados gerais do Jorginho à frente do Atlético, todas as competições, contando apenas esta passagem, tá bem, Jorginho, que está na sua segunda passagem pelo Clube Rubro-Negro. 26 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Retrospecto equilibrado, 32 gols pró, 31 gols contra. Aproveitamento 46%. Este é o retrospecto geral. Lembrando, o que o Jorginho fez? Eu vou trazer em seguida o retrospecto pelo brasileiro. Mas ele pega o Atlético às vésperas do último jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana, aquele que o Atlético empatou por 1-1 contra a LDU e se classificou para a segunda fase. E ele pega o Atlético para enfrentar o Goiás nas oitavas de final. Empata o jogo no Acioli, ganha o jogo da Serrinha e se classifica. Depois, ainda pela Copa do Brasil, ele foi eliminado pelo Corinthians. Ganhou o jogo de ida, perdeu o de volta. Já na Copa Sul-Americana, ele participa desse último jogo que classificou o Atlético, depois elimina o Olímpia e elimina o Nacional. Fora do Campeonato Brasileiro foram estes os feitos do Jorginho. Eliminar o Goiás na Copa do Brasil, ajudar o Atlético a se classificar na primeira fase da Sul-Americana e eliminar o Olímpia e o Nacional do Uruguai. Bom, agora vamos conferir os dados do Jorginho no Campeonato Brasileiro. 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Gols pró, 19. Gols contra, 24. Aproveitamento,
37%. Se o Atlético chegar ao final do Campeonato Brasileiro com 37% de aproveitamento, o Atlético somará 42 pontos. Aqui eu estou contando, evidentemente, só o período em que o Atlético foi gerido pelo Jorginho. O Atlético chegará a 42 pontos. 42 pontos é um risco quase que equilibrado de ficar ou de ser rebaixado, né? Você tem uma probabilidade até um pouquinho maior de ficar na Série A do que de ser rebaixado. Então essa aí é a campanha do Jorginho no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Aspectos, né, em relação à permanência do treinador. Isso parte também, a minha opinião, muito do meu perfil. Isso é questão de perfil e de como se enxerga o futebol. Eu não digo que o meu jeito é o certo ou o outro jeito, pessoas que pensam diferente, é o errado. É a maneira com que cada um enxerga, né? E cada um acaba normalmente opinando diante daquilo que a pessoa enxerga. Eu não sou um adepto, mas nem de longe, das trocas de treinador, especialmente de maneira tão constante e de maneira quase mitológica como acontece no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Por que é que eu cito isso? Se criou, né, uma cultura de que se trocar o treinador as coisas mudam. Eu acredito em métodos mais aprofundados. Acredito em trabalho a longo prazo, acredito numa mentalidade sendo melhorada a cada dia. Eu sou mais adepto a esse tipo de trabalho. Às vezes dá resultado? Sim, porque quase todo mundo troca. Então, evidentemente que alguém vai se dar bem. Mas quase sempre não é um resultado que faça a diferença. Faz em um caso ou outro, mas não é o que predomina. Pode observar que todos os times rebaixados quase sempre trocam de treinadores, inclusive mais de 2 vezes. São 3, 4 treinadores ao longo de um campeonato brasileiro. E estes são os times rebaixados. Bem, vamos lá. Eu sou um defensor pela manutenção do Jorginho no cargo. E vou argumentar, você torcedor tem total liberdade para discordar de mim e apresentar os seus pontos de vista. Aspecto número 1. O Jorginho já demonstrou capacidade no próprio Atlético. Já demonstrou capacidade no Cuiabá, né, por exemplo, no ano passado, que ajudou a equipe a fugir do rebaixamento, mas no próprio Atlético ele já demonstrou capacidade. Outro ponto, o Jorginho conhece como o Atlético é gerido, porque o Atlético não é um time de gestão padrão. Então o Jorginho conhece essa peculiaridade que é a maneira que o Atlético é gerido. Outro, conhece o elenco muito bem, já está aí há 26 jogos. Outro aspecto, se você mantém o Jorginho, você evita aquela questão de você trazer um treinador, ele ir conhecer elenco, até que isso aconteça, pode ser que as coisas não saiam como se espera. E o Atlético tem jogos decisivos pela frente. Um jogo muito importante contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, e um jogo de ida de semifinal contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana. Então o Atlético precisa de resultados imediatos. E por último, você evita recomeçar um trabalho do zero, que seria o que aconteceria com a chegada de um novo técnico. Você recomeçar um trabalho faltando não tantos jogos assim para o término do Campeonato Brasileiro, né? Já foram 23 rodadas, restam 15. Então agora nós vamos entrar aí quase que já num sprint final para decidir a competição. Gerles, está tudo bem com o Jorginho? Não está. Uma coisa não muda a outra. Eu estou acreditando em uma capacidade do Jorginho se recuperar dentro do Atlético. Como você recupera um centroavante, recupera um volante, recupera um goleiro. O Renan, por exemplo, um goleiro que foi recuperado dentro do Atlético. O Churin, um atacante que foi recuperado dentro do Atlético. Eu imagino que você também consiga recuperar o trabalho de um treinador. Então este é o aspecto. Pontos contra o Jorginho. Os 3 últimos jogos, muito ruim a postura do Atlético. Ruim a postura lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O Atlético jogou grande parte do segundo tempo com um homem a mais e nitidamente tentando segurar o Botafogo, tomando até pressão em alguns momentos. Outro, o jogo lá contra o Corinthians, um jogo sofrível do Atlético.
sofrível. Eu vi muita gente tentando, até o próprio Jorginho, contemporaneizar, que o Atlético controlou até certo momento, mas o fato é que o Atlético não mereceu algo diferente daquilo que teve lá em São Paulo. Um desempenho muito, mas muito ruim naquele jogo. E contra o Cuiabá, especialmente no segundo tempo, uma postura extremamente defensiva. Um Atlético que ofensivamente não existiu no estádio Antônio Ascioli no jogo do último domingo. Tanto é que foi um Atlético que teve 17% de posse de bola. Eu não lembro de outro time com 17% de posse de bola. Não teve um contra-ataque, não finalizou uma vez no gol, não teve um escanteio a favor e fez um cruzamento na área em 53 minutos de futebol diante da equipe do Cuiabá. Então, esses 3 últimos jogos depõem contra o Jorginho, depõem contra o trabalho do Jorginho, porque realmente o trabalho foi ruim. Outro aspecto contra o Jorginho, porque aqui eu não quero falar só dos afavores mesmo, defendendo a permanência dele. Quase sempre a campanha do Atlético foi ruim dentro do Brasileiro, sob o comando do Jorginho. Ele já pegou ruim e manteve ruim. A exceção é aquele momento que o Atlético consegue vencer 2 jogos, inclusive ganha do Fluminense no Rio de Janeiro, que é a grande vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro até agora. O Atlético sobe, vai ali para a 12ª colocação. Aquele é um momento divergente, fora da curva, vamos dizer assim, do Atlético até agora no Campeonato Brasileiro. E um outro ponto é os desgastes desnecessários que o treinador assumiu nesta questão envolvendo o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. O Jorginho buscou uma briga que, ao meu ver, não foi boa para ele. Defendo o direito dele falar, defendo o direito dele citar o seu raciocínio, dele criticar tudo isso. Eu só acho que não foi positivo nem para ele, nem para o clube. Tanto é que o próprio torcedor do Atlético se posicionou contra isso. Mas eu acredito que o Jorginho tem capacidade para recuperar o seu bom trabalho, porque ele já fez o Atlético render bem. O Atlético, sob o comando do Jorginho, tem algumas partidas muito boas. Evidentemente que time nenhum vai ficar jogando muito bem sempre, especialmente uma equipe do 2º escalão da Série A, que é o caso do Atlético, que está ali entre os menores orçamentos da competição, e que pese esse ano tenha melhorado muito em relação a outras temporadas. Mas essa oscilação é absolutamente natural. O ponto é que o Atlético precisa de alguma regularidade na pontuação, precisa estancar os problemas defensivos. É um time que toma gol demais, está entre as piores defesas da Série A. Então são alguns problemas para o Jorginho tentar gerir, agora que ele não tem uma das Copas, no caso a Copa do Brasil. O calendário fica um pouco mais folgado, tanto é que essa semana ele vai trabalhar a semana inteira para enfrentar o Goiás. Então são aspectos que eu penso que o treinador pode ajudar a fazer com que o desempenho do Atlético seja melhor dentro do Campeonato Brasileiro, que é onde o Atlético precisa melhorar, e melhorar muito. Hoje o risco de rebaixamento está na casa de 66%, já foi até pior, virou o turno com 77%, hoje reduziu aí para 66%, mas ainda assim é um risco altíssimo, são 2/3 de possibilidade de queda, o que é um risco sem dúvida muito grande. O Atlético é o 2º time com mais risco, atrás dele apenas o Juventude, que está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas você, torcedor, fique à vontade, faça as suas considerações, apresente a sua versão, nem que ela seja completamente oposta à minha, ela sempre vai ser muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.